Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Oliveira, editor do GasConecta, plataforma de inovação e tecnologia da Pinó, e hoje eu estou aqui para conduzir mais um episódio do Pet Talks, essa série de podcasts que a gente está falando aí sobre saúde animal, e para poder falar sobre alimentação natural, que é o tema desses primeiros podcasts que a gente está fazendo, eu estou aqui com duas veterinárias, a doutora Elizabeth Stappenhorst e a doutora Gisele Aparecida Trinoski, e a gente vai falar aí sobre alimentação adequada para os nossos bichinhos de estimação, né? Muito bem-vinda, doutora Elizabeth, obrigada, muito obrigado por estar com a gente. Obrigada a vocês. Muito obrigado, doutora Gisele também, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito bem-vindo. Muito bom. Então já vamos começar aí falando sobre o que é uma alimentação adequada para os nossos bichinhos de estimação, né? Para os nossos pets, e o que a gente tem que levar em conta, né, na hora de administrar aí o melhor tipo de alimentação para os nossos bichinhos. Bom, hoje dentro da nutrição animal, né, nós temos tanto a alimentação comercial quanto a alimentação natural. Nesse sentido, é importante buscar alimentos idôneos, marcas idôneas, tanto na alimentação comercial quanto na alimentação natural, e buscar alimentos balanceados. Né? Dentro do mundo comercial, nós temos diferentes tipos de alimentação, tanto a ração, alimentos úmidos, e nesse sentido buscar alimentos mais balanceados. Eu gosto muito de ouvir da parte do cliente também qual é a expectativa dele, porque às vezes a gente também encontra junto as soluções, né? Quando é um paciente que está com algum problema de saúde ou se é saudável, né? E também vai muito assim de se a pessoa tem tempo para preparar o alimento natural, se precisa da indicação das empresas que fornecem alimentação natural, né? Ou se quer a praticidade do comercial. Então essas opções vão nesse sentido. E o importante é que a alimentação tem que estar conduzida para aquela faixa etária, se é um filhote, se é um adulto, se é um idoso, né? E essas questões são assim básicas, né? Sim. E tanto na alimentação natural como na comercial isso é possível ser formulado diferentemente, né? Conforme a idade. Entendi. Quando a gente fala de alimentação comercial, a gente está falando principalmente de ração e derivados, isso, né? É muito difícil, né? Porque primeiro tem aquela questão, o cachorro só come ração ou ele pode comer outras coisas também? Ele pode, né? Desde que aquilo respeite a necessidade nutricional dele. Então, por exemplo, se você vai optar por fornecer apenas ração, certo? Você tem que, de acordo lá com o rótulo do fabricante, você pode se guiar através daquilo. Se você quer utilizar, por exemplo, petiscos, quer adicionar, é importante que você não supere 10% daquilo que você já fornece dentro da ração. Tá? Acima disso, você pode estar desequilibrando a dieta dele. Porque tanto você fornecer a mais do que isso, você pode trazer problemas, pode causar problemas como obesidade, desequilíbrios nutricionais, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Uma porcentagem de no máximo 10 ali daquilo que ele já consome. Esses petiscos, eles podem ser tanto comerciais quanto uma alimentação natural, né? Petiscos naturais. Se você quer fornecer mais do que isso, aí você precisa de uma ajuda nutricional, tanto um zootecnista quanto um médico veterinário, nutricionistas que vão equilibrar aquilo de outra forma, né? Aí é uma possibilidade. Ou você pode partir de uma alimentação 100% natural, que precisa ter todos os grupos de nutrientes, né, de uma forma equilibrada. É mais ou menos assim que a gente pode fornecer a dieta do animal. Entendi. Tem aquela história de que quanto mais cara a ração, melhor ela é para o cachorro. Isso é verdade? Não necessariamente. Não? Não. O que faz o que dá para distinguir uma ração boa de uma ração não tão boa assim pro animal? Com o tempo, a gente vai conhecendo realmente na prática a qualidade das rações, acompanhando os pacientes, né? Já se conhece que existe no mercado das rações, as rações que têm uma tendência mais natural, onde tem conservantes também naturais, e se tem tido resultados muito interessantes nesse sentido.
Na linha mediana, diríamos assim, em termos de qualidade, de preços, também existem questões aí que estão evoluindo na tecnologia das rações, né, com produtos funcionais que também estão sendo colocados dentro das rações e que chamam atenção. Né? Mas nem sempre a qualidade ou a quantidade daqueles ingredientes é realmente o necessário para se ter uma resposta. Então, assim, na prática, né, o nutricionista vai ter condição de orientar, inclusive, sobre as rações, como também sobre uma formulação de alimentação natural conforme o paciente. Né? Vocês duas, né, doutoras, falaram aí sobre alimentação natural e eu queria... A gente já vem falando sobre alimentação natural, a gente entende que isso é uma tendência de mercado, a gente já tem empresas como a Mascote Fit aí que estão liderando, né, a oferta desse tipo de produto, a gente já sabe da importância dele, de repente, né, dentro de uma dieta balanceada para os animais, mas eu queria que vocês explicassem melhor, assim, do ponto de vista mais científico mesmo, né, qual que é o que caracteriza a alimentação natural e o que ela pode ser, como ela pode ser mais vantajosa para os nossos pets aí em relação ao que a gente tem já de alimentação comercial? Bom, a alimentação natural, ela pode ser feita, existe, né, hoje no mercado a alimentação natural crua, cozida, certo? A alimentação natural, para você fazê-la de forma correta, ela precisa ser balanceada em programas, certo? Nutricionais. Isso é muito importante, isso é muito importante a gente considerar e levar em conta, certo? Porque existem, infelizmente, tendências de considerar que há restos de comida ou ali fazer uma porcentagem, uma distribuição por porcentagem, você está fazendo uma dieta correta. Isso é importante a gente pensar que mesmo dentro de uma mesma espécie, por exemplo, só considerar a carne bovina, nós temos diferenças nutricionais importantes dentro do corte daquela espécie. Então, quando você vai fazer uma alimentação natural, ela precisa ser balanceada. Por exemplo, mesmo dentro da Mascote Fit, né, como nós estamos falando dela, eles têm os seus diferentes cardápios. Todos aqueles cardápios estão balanceados de acordo com os grandes guias de nutrição mundial, né, enfim, que determinam a necessidade daquele animal dentro da sua faixa etária. Então, isso é muito importante dentro da alimentação natural. Uma dieta natural balanceada, ela tem suplementação, principalmente a cozida, porque é muito diferente a necessidade dos animais das nossas. Então, a gente precisa daqueles suplementos. Isso é um dos grandes problemas que a gente encontra muitas vezes na clínica. Animais que vêm buscando tutores que na melhores das suas intenções, buscam a alimentação natural, porém fornecem às vezes um alimento sem suplemento, gerando problemas de deficiência nutricional, principalmente de deficiência de cálcio. Sim. Certo? Então, isso que é importante a gente avaliar, analisar o que é realmente a alimentação natural, certo? Então, é o fornecimento dos alimentos caseiros, podemos assim dizer, porém de forma balanceada. Entendi. Isso no caso de quem está produzindo em casa seu próprio alimento para o animal, né? Isso. E daí nós temos, né, as empresas como a Mascote Fit que tem essas dietas, esses cardápios, certo? Também balanceados, produzidos numa larga escala, né, numa forma industrial, porém sempre balanceado, completo. Entendi. E só complementando, né, a sua pergunta, na questão científica, né, que você perguntou, né? O que a gente percebe como uma oportunidade muito interessante para a alimentação natural é quando nós recebemos pacientes que têm alguma patologia, ou duas patologias, por exemplo. Algum problema hepático e um problema renal. Ou câncer e problema renal, né? As rações que existem hoje no mercado geralmente atendem a uma das questões de patologias. Existem, né, as rações que são as rações coadjuvantes que ajudam no tratamento. Né? Nunca o alimento é sozinho um tratamento, mas ele faz parte de um tratamento. Por exemplo, um cão diabético, ele precisa ter uma alimentação completamente diferente do que um cão normal. Né? Um cão que tem algum problema hepático,
ou um problema renal, muda completamente a formulação do alimento, né? Tanto comercial quanto natural, que também se faz uma formulação específica. E quando se tem duas situações ao mesmo tempo, ou 3 ou 4 que se encontram nos idosos, geralmente, com a alimentação natural, os nutricionistas conseguem fazer esse balanceamento de uma maneira que não fica assim, claro, ela consegue trazer um benefício como numa ração não se consegue. Entendi. Esse é um grande diferencial. Não sei se a doutora também concordo plenamente. Concorda, né? São desafios, né? Só exemplificando de uma forma tranquila, são animais muitas vezes que precisam de baixos teores de proteína, né? De algumas diferenças ali em termos de otimização de algumas vitaminas e minerais, né? São coisas que não se encontram dentro de uma só ração, né? E a alimentação natural, ela permite que a gente priorize. Por exemplo, nesse animal, por mais que ele tenha um problema hepático e um problema renal, nós vamos priorizar tal grupo, nós vamos priorizar tal nutriente. Isso é algo que realmente a alimentação natural permite. E outra coisa, outro ponto que eu acho fascinante na alimentação natural é a palatabilidade. Então, nós temos, por exemplo, doenças que fazem com que o animal tenha menos apetite, tenha ali uma certa perda de massa magra, inclusive por causa da questão da alimentação. E a alimentação natural, ela tem uma alta digestibilidade e uma alta palatabilidade, o que contribui muito em casos com essas doenças, sabe? Animais mais idosos, câncer, animal renal. E as alergias, então... Nossa, alergia é outra coisa que a alimentação é necessário um acompanhamento. Quando não é feito ainda um teste, a gente tem que testar os alimentos para ver qual que não dá alergia. Então é bem interessante o que a alimentação natural consegue dar como suporte para essas situações. Sim. Por isso que então, talvez seja uma tendência cada vez mais crescente falar em alimentação natural, né? Porque ela tem muitos benefícios, pelo que vocês estão comentando. Ela se torna muitas vezes necessária e não só algo como um capricho, vamos dizer assim, né? Porque existem muitos tutores, não que seja um capricho, mas que eles procuram a alimentação natural buscando uma melhor qualidade de vida para o animal. Animais em manutenção, que a gente chama, animais rígidos, saudáveis, porém que buscam a alimentação natural buscando realmente uma maior longevidade, buscando uma qualidade de vida, o bem-estar para aquele animal. Mas em muitos casos, ela se torna realmente uma necessidade. Se torna muitas vezes o único alimento que o animal vai consumir, vai conseguir consumir, sabe? Então, é uma tendência por dois pontos, eu diria. Entendi. Vocês falaram em palatividade, significa que dá vontade de comer mais? Ela é mais... a palatabilidade é um alimento que é mais atrativo, né? Mais palatável. Ele tem um odor melhor, ele tem o sabor ali que nós temos diversos estudos dentro da área científica que a gente entende qual o alimento que o cão tem preferência, né? Tanto pelo sabor, pelo odor, pela textura, né? E o alimento natural, ele contribui, né? Nós também temos nós buscamos esses artifícios nesses casos para melhorar a ingestão, para aumentar a ingestão. Entendi. Mas você também comentou sobre o aspecto digestivo desse tipo de ração que é muito melhor, né? Assim, sim. Conversando antes aqui, em outros episódios, a gente entendeu, né? Porque ela é mais úmida, então isso faz com que o processo todo, né, dentro do bichinho ali seja mais rápido e uma absorção melhor de nutrientes e tal, não tem aquela necessidade de comer uma ração seca e sair correndo beber água e tal. Tem algum outro aspecto nesse sentido que justifique? Até mesmo a qualidade do nutriente, do ingrediente, né? Desculpa. Quando você está fazendo alimentação natural, você está trabalhando com o alimento ali in natura, né, cozido. Muitas vezes o alimento a ração, né, são farinhas, são alimentos assim que a digestibilidade, me faltou a palavra agora, a fonte, né, mesmo ela já não tem as mesmas características, ela já se perde um pouco dentro disso. Nós temos alimentos super prêmios hoje no mercado que tem até mesmo carne mecanicamente separada, por exemplo. São fontes de maior digestibilidade.
certo? Mas a alimentação natural, você trabalha com alimentos todos, né? De alta digestibilidade. Carne, ovos, isso é um diferencial. Não sei se a Elizabeth quer complementar. Eu diria assim que na prática eu observo muito assim uma facilidade da digestão mesmo, né? Talvez até sendo até mais rápida do que uma ração, porque a ração ela precisa ainda ser hidratada ali no estômago, fica um pouquinho mais de tempo para se digerir, enquanto que o alimento natural ele já chega, geralmente a gente, quando é um cãozinho pequeno, já se fornece ele pequenininho, triturado, né? Como a ração também é pequena, mas ele já está hidratado, né? E o que a maioria dos pacientes, dos clientes, né, dos tutores observam é a fome que eles já apresentam, né? Eles já querem mais, né? Sim. E isso a gente consegue assim observar em quase todos os pacientes. Vai fazendo o acompanhamento e diz assim, mas ele está mais alegre, ele virou criança. Como assim? Né? É incrível. Se repete essas informações. Ele está mais alegre. O alimento deixando o cão mais alegre, mais ativo, mais leve e mesmo mantendo o mesmo peso. A gente tem que sempre fazer essa observação, se o cálculo das calorias está correto. Às vezes a gente tem que ajustar os cálculos, né? Porque provavelmente a doutora pega bastante os obesinhos, sim, né? Sim. Nas questões de fisioterapia, né? Então a gente recebe bastante cliente que tem que fazer um ajuste da dieta, né? E a cintura para voltar a ser acinturado, né? E então a gente consegue observar aí que eles apresentam até como uma desvantagem mais fome. Mas é porque a digestão é mais leve, é mais rápida, né? Sim. Então a gente tem que ir conversando com os tutores para irem assim se acostumando com essas questões e saber como lidar com o cãozinho que fica pedindo mais comida. Entendi. Eles apresentam uma maior vitalidade, uma maior vontade de se alimentar, porque se torna algo mais atrativo também, né? Sim. E ao mesmo tempo, isso é muito interessante, como você comentou nos casos de obesidade, porque o que acontece muitas vezes, né, no caso da obesidade? Quando você tem, posso diminuir simplesmente a ração para emagrecer o meu cão? Não necessariamente, porque você não pode diminuir os nutrientes que você está dando, né? Ele tem uma necessidade mínima de nutrientes, por isso que a gente opta, então, por uma ração diet, certo? Mas a vantagem da alimentação natural, no caso de um tratamento de obesidade, é que você está dando um alimento com maior volume. Você consegue dar uma maior quantidade de alimento. E isso dá uma saciedade para o animal, você consegue ali trabalhar com alimentos de maior volume que trazem essa saciedade. Então você tem ali uma resposta até de mais alegria do animal nesse sentido, porque ele está se alimentando, ele está consumindo. E o tutor tem aquela visão também de que ele está dando mais comida para o animal, né? Que é incrível que tem essa parte do tutor, que é muito importante dentro do processo, né? Isso é uma das vantagens que eu vejo também nos tratamentos de obesidade. Tem que orientar bastante, tem que fazer o acompanhamento, é importante o acompanhamento, né? Entendi. Em outros episódios aqui, no outro episódio a gente já conversou aqui, entendeu que a alimentação natural ela pode ser administrada a qualquer momento da vida do animal, né? Desde pequenininho, pode ser já a primeira refeição dele ali, né? Depois do desmame e tal, né? Assim, é verdade isso? A gente pode acreditar nisso? Poder pode, porém a gente precisa ter muito cuidado com as necessidades de cada fase. Tá. Então, o animal filhote, ele requer assim, uma alta ingestão de calorias, né? O requerimento nutricional dele é muito rígido, muito diferente do animal adulto. Então, isso é muito importante de você observar. E no caso de um filhote, para você conseguir fazer ali uma alimentação natural nesse sentido, você vai precisar fracionar ela em várias porções ao dia. O que já é interessante mesmo dentro da ração, justamente por causa dessa alta necessidade energética, né, e nutricional no geral. Então, é possível, sim, né? Porém, é muito importante fazê-la de uma forma bem equilibrada, cuidada, e o tutor tem um importante papel nesse momento, que é o de, como a Elizabeth falou, né, a importância da orientação. Nessa parte de filhotes eu acho mais importante ainda, porque você vai precisar fracionar
e ser muito cuidadoso no sentido da suplementação, das quantidades e tudo mais. A cada mês ele vai estar com outro peso e a quantidade muda. Às vezes até conforme o porte do cão, ele é filhote até os 18 meses, enquanto que um porte pequeno é até os 12 meses. Então, é uma série de informações e cuidados que com ração é mais fácil, né? Então, alguns colegas se sentem mais seguros, porque quando a gente precisa muito de que o tutor também se responsabilize desses cuidados, porque eu não posso ficar procurando o tutor e perguntando como é que tá, quanto tá pesando, vamos fazer a correção, né? Porque a gente sabe que vai ter que mudar, vai ter que adaptar. Enquanto que a ração ela já tem uma orientação, né? Então a gente fica receoso em alguns casos, porque a gente depende muito da dedicação e do conhecimento do tutor, né? Então, alguns casos, realmente, quando é um cão de alguma raça mais específica, né? Às vezes, até conforme o caso, a gente prefere recomendar a ração. Isso depende muito numa análise, numa consulta, até do próprio tutor entender da responsabilidade dele, né? Existem animais que a cada 15 dias a necessidade dele pode mudar, até mesmo, né, nem chega a um mês. E se você for analisar também, dependendo do porte do animal, a necessidade de alimento que ele vai ter que consumir ao longo do dia para chegar à necessidade dele é tão grande que a gente tem que fracionar tanto por causa da capacidade de ingestão mesmo, sabe? O tamanho do estômago. Então, esses são pontos que a gente tem que tomar muita atenção, ter muito cuidado, cada caso é um caso. Às vezes, dependendo da rotina do tutor, é mais interessante mesmo a ração, né? Então, são muitos casos, muitos pontos que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Porém, eu já peguei situações dentro da clínica que o animal ele era um filhote renal. Ele nasceu com um problema renal. Olha. Então, eu tinha que fazer uma dieta específica, clínica, num filhote. E não existem rações para filhotes renais, né, com problema renal. Então, esse foi um caso que eu tive que fazer alimentação natural e com essa questão, levando em conta essa particularidade. Ainda bem que a tutora, inclusive, ela era veterinária e ela teve esse olhar, ela tinha a possibilidade de se dedicar e cuidar. Hoje esse animal está com 2 anos e vive super bem. Que legal. Então são casos e casos da clínica, né? São particularidades que a gente tem que cuidar. Entendi. Como com a gente, então, é sempre bom passar pelo veterinário antes de tomar qualquer tipo de decisão, assim, né? Com certeza. A informação é muito importante. Né? A responsabilidade é conjunta, né? Até para poder determinar o tipo de dieta, né? Eu acredito que boa parte dos cachorros, né? No caso aqui da Mascote Fit, que só atende cachorros, a grande maioria vai ter mais ou menos o mesmo tipo de dieta de acordo com a faixa etária, né? O peso, né? Enfim. Mas há casos específicos que precisam ser bem avaliados também, né? Sim. Muito bom, muito bom. Mas eu fiz essa pergunta desde o primeiro dia, pensando também de que o tutor ele não deve chegar ao veterinário, né, ou a veterinária, no caso de vocês, com um cachorro já cheio de problemas, ou já lá na sua fase idosa, falar, agora que eu quero fazer a introdução da alimentação natural, né? Sendo que já passou muitas coisas, né, doutora? Você mesmo falou ali de doenças aí que se... Eu tive recentemente 2 experiências assim de realmente terem essa consciência de que já era um tratamento paliativo. Era assim, provavelmente as últimas semanas que o cão estaria em tratamento. Né? E eu recebi um relato emocionante, né, de agradecimento por ter oferecido um benefício nessas últimas semanas, porque o cãozinho já não se alimentava mais e voltou a se alimentar. E, claro, o processo não curou, né? Se sabia que não iria ter mais essa chance, mas ele voltar a sentir alguns prazeres ainda, né? De se nutrir de uma maneira diferente.
E o tutor tinha essa consciência e quis oferecer isso e deixou com que a morte viesse mais naturalmente também, né? Com mais qualidade, né? E agora, falando então de consultório, acho que vocês têm muitos exemplos para dar para a gente aí, né? De repente, de como a alimentação adequada fez toda a diferença na vida dos cachorrinhos, né? E no caso também da alimentação natural, eu queria entender de vocês aí, quais histórias vocês têm para contar. São diversas, né? Mas eu acho que esses relatos, esse feedback é o mais gostoso de você receber. Os casos de alergia, eu acho que merece até um certo destaque nesse ponto, sim, né, sim. Elizabeth? Porque a gente pega animais de diferentes faixas etárias, animais que muitas vezes apresentam ali muita coceira, muito mal-estar em diversos pontos. O tutor fica incomodado, fica, né, abalado com aquela situação. E quando você consegue adequar a dieta, você tem um animal que volta muitas vezes a ter um comportamento melhor, porque não está mais com aquela irritação, né? Passa ali a ter uma pele mais saudável. Então, esses casos são bem interessantes. E se torna, né, até interessante. A gente, né, tem até um certo... uma tranquilidade ali de ver o retorno. Dentro da clínica, esses casos, inclusive, merecem um certo destaque, eu diria. Sim. E também são questões digestivas, às vezes, nas alergias. Também, né? Sensibilidade alimentar. Comentários assim, ele teve a vida inteira problema digestivo e agora não tem mais. Não tem mais, né? São assim, anos ali, muitas vezes, se arrastando aquilo, né? E até o prazer por se alimentar, né? Sim. Voltar a ter aquele prazer por se alimentar. São pontos interessantes. Uhum. Então, assim, são questões, às vezes, que até a gente já recebe com o diagnóstico, né, de um colega clínico ou até de alguma outra especialidade. E quando, então, a gente precisa formular alguma coisa específica e individualizada. E o que se trabalha também muito, atualmente, o nutrólogo veterinário, é realmente com os nutracêuticos, que também são formulações que a gente traz junto com a alimentação, né? Que é a incorporação de produtos, são extratos alimentares ou fitoterápicos que se incorporam na alimentação. Por exemplo, um exemplo assim, a cúrcuma, né, que é um anti-inflamatório. Então, é claro, são formulações com substâncias que são concentradas, mas são naturais também, e elas podem vir já da fábrica. Tem muitas alimentações da Mascote Fit que já vem com alguns nutracêuticos, né? Alimentos funcionais, né? Os alimentos funcionais, e também a incorporação de outros ou potencializando eles para algumas situações, né? Como câncer, como quando tem gastrite. A gente faz formulações que podem ser manipuladas em farmácia e incorporadas no alimento antes de servir. Substâncias que trazem um benefício de estômago, de diarreia, né? Então, assim, a facilidade de colocar esses nutrientes junto com o alimento para não precisar ficar botando comprimido forçado na boca, isso também eu tenho percebido que é uma vantagem também da alimentação natural, a facilidade de você incorporar tratamentos com nutracêuticos ali. Outro exemplo é o ômega 3 também, né, que geralmente acompanha a maior parte dos tratamentos, né, que é o óleo de peixe. Né? O equilíbrio, né, dos óleos ali. Olhos. E dentro, por exemplo, mesmo da questão das alergias que a gente falou e dos problemas de pele, é interessante porque através dela a gente consegue otimizar a saúde da pele, né? Nós trazemos ali a otimização de algumas vitaminas, alguns minerais, o próprio ômega, o GLA e tal, que vão otimizar a saúde, vão trazer mais benefícios para a pele conseguir se regenerar. Por exemplo, que nem eu trabalho bastante na área de
animais na recuperação, na fisioterapia. Então, alimentos ali que vão contribuir para a formação dos tecidos, né, que eles tanto precisam. E essa linha de nutracêuticos a gente consegue aliar bastante nesse ponto, melhorar a imunidade, alguns extratos que ajudam na saúde do fígado, né, extrato de berinjela, extrato de alcachofra, né, são vários itens assim que a gente consegue melhorar dentro da saúde renal também, sabe? Então, a alimentação natural, ela tem essa possibilidade. Na verdade, dentro da alimentação comercial também é possível a gente manipular esses itens. Mas você tem como colocar junto na dieta ali de uma forma mais harmônica, eu acredito. Entendi. Entendo que não é para curar a doença 100%, mas ajuda os animais Ela potencializa os tratamentos. Isso, exatamente. Potencializa. E existem nutracêuticos que entram realmente como tratamento, sabe? Existem medicamentos no mercado, né, que são com base neles, mas a nossa proposta aqui, o que nós estamos falando é como potencializando, né, tratamentos, né? Não, a gente não deixa a parte da clínica. A clínica e a nutrição, a nutrologia, ela trabalha sempre ao lado, sempre junto com as outras especialidades, né? Isso que é muito importante a gente lembrar, Bui. Um tratamento de pele, né, um tratamento de imunologia, ela é uma união ali do dermatologista e do nutrólogo, né? Um problema gástrico é a união meu Deus do céu, do gastro com o nutrólogo, e assim vai, né? Fugiu até o nome da especialidade, claro. Mas é isso que é importante, a clínica sempre junto, né? A parte do tratamento clínico junto com a nutrologia, como realmente potencializando os resultados. Entendi. Doutora Elizabeth, então, eu tenho um dos locais que eu atendo é um hospital com especialidades. Olha aí. Então, eu recebo encaminhamentos de pacientes oncológicos que estão em quimioterapia. Então, os efeitos colaterais que acompanham o tratamento. Então, às vezes, a gente consegue melhorar a alimentação deles, né, com alimentação natural. Os pacientes renais também encaminhados pelo nefro, os pacientes encaminhados pelo gastro, os pacientes encaminhados pelo cardiologista. Então, todas as especialidades, quando existe um perfil do tutor, isso é importante, os colegas já conhecem, porque nem todo o tutor está pronto por uma alimentação natural. É uma opção, é uma particularidade que precisa ser decidida em conjunto, né? E aí, então, se partir para a troca, né, da alimentação, né, de uma alimentação comercial para uma alimentação natural, para o tratamento, né? Pois é, essa é uma dificuldade mesmo, né? Muitos tutores têm até um certo receio de poder fazer uma transição como essas, assim. Há um conselho para eles? Ainda mais quando tem uma patologia, precisa ter um cuidado maior, né? Para que essa adaptação seja feita corretamente e não venha a ter algum outro efeito colateral. Já tive alguns pacientes que tiveram que voltar para a ração porque não se adaptaram, porque a condição não ofereceu uma... Então, a gente não pode generalizar, né? Sempre existem exceções, mas o que eu percebo que a maioria tem grandes benefícios. Isso não tenho dúvida. Eu vejo assim que muitos tutores eles têm receio pela própria mão de obra que a dieta acaba trazendo, né? Você, eu vou ter que fazer comida para ele todo dia. Isso é uma das coisas que as pessoas sempre perguntam. E a conservação. Quando eu vou viajar... né? Eu vou ter que deixar em algum lugar, como é que eu faço? Então, esse tipo de orientação, né? Muitas vezes é o que a gente tem que passar ali. E nesse sentido que eu vejo, inclusive, que empresas, né? A Mascote Fit contribui muito, né? Que é não preciso fazer comida para ele todo dia. Você tem um planejamento, né? Você tem como fazer um planejamento quinzenal, mensal... Tudo é uma questão de conversar e realmente desmistificar essa dificuldade, né? Tem como deixar algo mais prático, tem como tornar possível. Isso eu acho importante, né? Nesse sentido, uma conversa, não descartar de primeira. Eu já tive tutores que achavam que ia ser bicho de 7 cabeças, né? Horrível de fazer. Ele não vai comer,
eu vou ter que ficar refém disso, eu não faço comida nem para mim, vou ter que fazer para o meu cachorro. Porque a gente sabe que a vida das pessoas muitas vezes é bem corrida, né? Então, eu acho que uma conversa muitas vezes ali, trazendo essa questão dos benefícios e mostrando como que a gente pode planejar, torna algo possível. Tá. De benefícios além desses clínicos que a gente comentou, benefícios práticos, assim, do cocôzinho do cachorro ao pelo dele, que são algumas questões que são sempre muito consideradas, assim. A alimentação natural favorece também uma melhora, né? Nesses aspectos aí, né? O bem-estar do animal no geral, como a Elizabeth comentou, que eles ficam mais alegres, eu acho que é um dos principais pontos. É visível, eles ficam mais felizes. É incrível como isso acontece. Qualidade de fezes tem como a gente trazer também, né? Desde que a gente tem ali uma ração, uma dieta equilibrada, pelo e pele é visível também a melhora, principalmente porque a gente faz esse balanceamento, né? Visando essa questão. E eu entendo como a saciedade do animal um dos maiores benefícios, sabe? Ele se torna um animal mais disposto, mais feliz, mais presente. Isso eu acho como um dos maiores benefícios. Boa. Bom, vocês falaram aí do comportamento mais feliz dos cachorros, né? Personalizando a alimentação, eu consigo chegar a esses pontos? Se sim, em que momento eu posso já começar a fazer essa transição para uma alimentação mais natural? Bom, a alimentação natural, como a gente comentou, ela é uma alimentação livre de conservantes. Ela, uma vez equilibrada, ela vai trazer e personalizada. Você tem como unir, por exemplo, um animal que tem uma tendência a ter problemas articulares, você já vai trabalhar isso desde cedo, de uma forma preventiva. Um animal, uma raça ou um animal que tem, por questões genéticas ali, uma tendência a problemas cardíacos também. Então, isso é um ganho, né? A forma preventiva, através de ingredientes e alimentos funcionais que a gente pode trabalhar, o fato de não ter conservantes, você tem um controle maior daquilo que você realmente está fornecendo para o animal. Eu acredito que essas são as formas de você buscar a longevidade, de você encontrar a longevidade. Eu acredito que esse é um dos pontos que a gente percebe, né? Eu incluiria também a questão de se você poder, por exemplo, variar a proteína a cada semana, por exemplo. Ou você variar alguns legumes a cada semana, ou o próprio carboidrato, né? Essa variabilidade dos nutrientes e suplementação permite você poder trazer novos nutrientes a cada semana e ficar variando. Isso também evita de se criar alergias, né? Por estar sempre com a mesma proteína, que às vezes é um dos conceitos de se encontrar a justificativa do porquê das alergias, né? Então, poder, com facilidade, trocar essas proteínas, fazer uma alternância entre elas, isso também é uma das vantagens. Entendi. Poxa, só vejo benefícios, então, no fim das contas. Aí. Sinceramente, eu também. Não desconsiderando, né, a alimentação adequada que já existe comercialmente, a praticidade, né? Mas assim, a gente pode considerar, então, a alimentação natural como uma excelente opção para os animaizinhos, né? Sim, com certeza. Muito bom. Queria falar alguma coisa, doutora? Não? Isso mesmo. Puxa, eu gostaria de conversar mais, porque aqui me enche de perguntas mais curiosas, mas eu acho que vamos deixar esse papo... Só complementando, então, na questão também da individualidade, é o cuidado quando ele muda de etapa, né? Quando passa, por exemplo, de adulto para idoso, né? Precisa ter uma adaptação na alimentação também. Sim. Né? Mas a inclusão de condroitina como nutracêutico, que existe em todas as rações sênior, essa é uma das questões. Né? Você ponderar a quantidade de proteína, a inclusão de condroitina, que é para a saúde articular dos idosos, isso se faz na alimentação natural também. Sim. Não se deixa a desejar. E é uma vantagem em casos com outras doenças. Porque, por exemplo, um animal ali que ele passa a vida dele enquanto adulto numa dieta, numa ração, que é mais para um problema renal, por exemplo, ele não existe a sênior renal, né? É mais difícil de você juntar as duas questões. E a alimentação natural permite que você faça essas adaptações de uma forma mais tranquila.
É uma vantagem. E essa preocupação que eles têm de, mas se eu quiser viajar, como que eu vou fazer com a comida dele, né? Então, essas embalagens hoje que são fechadas, né, como a Mascote Fit tem, né, que é a vácuo, e a conservação no congelador, em qualquer local você também consegue essas facilidades, né, para transportar esses alimentos congelados, né? Então, não vejo isso também como um problema, né? Entendi. Puxa, peço desculpas aqui por um despertador que acabou resolvendo tocar nesse momento final da entrevista. Eu encheria vocês de perguntas muito específicas, mas aí a gente ia ficar conversando aqui a tarde inteira. Mas acho que para já a gente já conseguiu entender bem a importância da alimentação natural. Nossa, eu sou muito grato aí pela presença de vocês. Foi uma aula que vocês deram para a gente aqui, de verdade. Doutora Elizabeth, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser um momento para deixar algum recado, fique à vontade. Eu que quero agradecer pela oportunidade, e toda vez que a gente recebe um cliente que tem essa preocupação, mas eu não vou ter condição de fazer, né? A gente poder dizer que tem empresa de confiança e poder indicar também é um apoio para o nosso lado também, né? Uhum. E saber que existe uma solução, né, para essas questões, né? Então também um parceiro, né? Ter um parceiro para a gente poder indicar é também muito importante. Isso é fundamental, né? Doutora Gisele, obrigado também. Quer deixar algum recado para a gente? Bom, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. E agradeço ao Mascote Fit, inclusive, essa divulgação, né, dentro do mundo pet aí, da possibilidade da alimentação natural. Isso é muito legal de a gente tá tendo. Muito bom, muito bem. Bom, muito obrigado, então, novamente. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. Espero aí que essas conversas tenham ajudado vocês a pensar um pouquinho na alimentação mais adequada para os seus bichinhos aí, no caso específico para os cachorrinhos. E você pode acompanhar mais notícias aí sobre saúde e bem-estar e também sobre pets no @Pinot Gazeta, no Instagram, e no site www.casapinot.com.br. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.